Olá! Hoje nós vamos conversar sobre a cardiotocografia anteparto. Nesta aula, vamos primeiro abordar o que é a cardiotocografia anteparto, quais são as modalidades de cardiotocografia, quais são os parâmetros que são importantes serem avaliados, como nós interpretamos os resultados e falar também sobre o teste do estímulo sônico. A cardiotocografia é o estudo do comportamento da frequência cardíaca fetal. Para nós podermos avaliar o comportamento, sempre nós precisamos de algum tempo de exame. Por isso é que se diz que a cardiotocografia deve ser avaliada por um período de 10 a 20 minutos. As modalidades da cardiotocografia incluem cardiotocografia anteparto, que é o que nós vamos estar conversando agora. Temos também a cardiotocografia intraparto, que nós abordaremos em uma outra aula. Na cardiotocografia anteparto, nós temos a cardiotocografia basal, que é a cardiotocografia de repouso, sem que se faça nenhum estímulo. A cardiotocografia estimulada, que pode ser feito um estímulo sônico e geralmente nós utilizamos para saber se esse feto está no momento de sono, para acordá-lo, para ver como fica o padrão da cardiotocografia com o feto acordado, ou um estímulo vibroacústico. Também é possível, mas hoje praticamente nós não utilizamos mais a cardiotocografia com sobrecarga. E neste ponto nós fazíamos antes a cardiotocografia com sobrecarga de ocitocina, conhecido também como teste de Pose. O que acontecia nessa situação? São situações onde a gente administra a ocitocina, a paciente passa a ter contrações e nós observamos como a cardiotocografia fica na presença das contrações. E também é possível estimular a liberação de ocitocina não só endogenamente, que é o que a gente faz quando a gente faz o teste do estímulo papilar. Pegava a papila mamária, ia se pressionando, com isso se liberava a ocitocina endógena e da mesma forma nós passávamos a ter contrações uterinas. Algo que já foi feito também é a cardiotocografia com sobrecarga de exercícios físicos. Todos esses testes de sobrecarga nós não utilizamos mais na prática diária, porque nós acabamos substituindo essa situação pela avaliação do perfil biofísico fetal, que também será tema de uma outra aula. Na cardiotocografia de repouso, e na verdade todas as vezes que nós falamos de cardiotocografia, nós vamos analisar os seguintes parâmetros: a linha de base, a variabilidade, a presença ou ausência de acelerações transitórias e de desacelerações. Como nós avaliamos a linha de base? A linha de base é a média aproximada dos valores da frequência cardíaca fetal avaliada em 10 minutos de traçado. Mas para que a gente entenda o que é a linha de base, é preciso excluir as desacelerações, as acelerações e os períodos de alta variabilidade. Sem determinar a linha de base, toda análise vai ficar prejudicada, porque se eu não sei a linha ou a frequência onde o feto geralmente se situa, como é que eu vou analisar o que é uma aceleração dessa frequência ou uma desaceleração? Então, o primeiro ponto que nós temos que olhar em qualquer cardiotocografia é determinar qual é a linha de base. A linha de base é considerada normal quando ela vai de 110 a 160. Quanto mais prematuro é o feto, mais nós teremos frequências próximas de 160. E quanto mais tardia é a gestação, especialmente se nós passamos de 40 semanas, menor é a frequência cardíaca fetal e menor a linha de base. Se nós olharmos nesse slide, nós podemos ver a linha de base de uma forma bem fácil, porque nesse primeiro ponto nós não temos acelerações e desacelerações atrapalhando a nossa interpretação. Então, o que é a linha de base? Se nós olharmos aqui, a frequência cardíaca fetal, na maioria das vezes, vai estar aqui entre 130 e 135. Esta é a linha de base nessa cardiotocografia. Aqui uma outra situação onde nós podemos olhar uma linha de base aqui em torno de 170. Então, o que é a linha de base? É aquele valor onde a frequência cardíaca fetal está na maior parte do tempo do traçado.
Quando nós classificamos a linha de base, ela pode ser classificada em linha de base normal, taquicardia, quando a linha de base está superior a 160, e bradicardia, quando ela está abaixo de 110. As causas para uma taquicardia, ou seja, linha de base acima de 160, são a hipoxia crônica, a hipertermia materna, a infecção ovular, o excesso de atividade fetal, e na hipertermia é bom que a gente tenha algum parâmetro para avaliar. Então, para cada grau que a temperatura sobe acima de 37 graus, nós vamos ter um aumento de 10 batimentos na frequência cardíaca fetal. Então, vamos pensar alguém que sem estar com febre, tivesse uma frequência cardíaca fetal de 150, passa a 38 graus, subirá para 160, 39 graus, 170. Isso é bastante importante porque quando nós acabamos ministrando o antitérmico, esta linha de base voltará para os valores normais, ou pelo menos ela terá uma redução relacionada ao quanto essa temperatura caiu. Outras situações que são relacionadas à taquicardia é o uso de drogas uterolíticas. Isso era bastante frequente, principalmente quando nós usávamos muito a terbutalina. Então, a terbutalina, todos já sabem que dá uma taquicardia materna e também uma taquicardia fetal. Pode ser uma taquicardia constitucional. Se vocês se lembrarem, eu disse que a frequência cardíaca fetal mais elevada, ela está associada à prematuridade. Então, se eu tenho uma idade gestacional muito precoce, é comum que eu encontre uma taquicardia, e isso é uma taquicardia constitucional. Pode ainda ser uma taquicardia compensatória. Então, se nós temos uma situação de uma hipertonia uterina ou uma hipotensão materna, o feto costuma responder depois dessas situações com uma taquicardia. E há também as taquiarritmias fetais, quando a frequência cardíaca fetal usualmente está acima de 200. Toda vez que eu tenho uma taquiarritmia fetal, eu preciso de uma avaliação de um eco fetal, porque muitas vezes a taquiarritmia fetal está associada a malformações cardíacas. Aqui tem um caso bem importante de uma taquicardia. Então, se nós olharmos aqui, né, onde nós olhamos na cardiotocografia, aqui são os valores da frequência cardíaca fetal. Então, nós temos uma frequência que está em torno de 185 de linha de base, mostrando uma taquicardia clara. E sempre que eu disse para vocês, a variação dessa linha de base, nós vamos ter que procurar uma causa. Se nós achamos uma causa para aquela taquicardia, é possível trabalhar na causa, ou muitas vezes, se nós não achamos, a taquicardia, que foi o primeiro item que eu coloquei, pode ser um sinal de uma hipoxia fetal. Passando agora para a bradicardia. A bradicardia é quando a linha de base está inferior a 110. Como eu disse, o pós-datismo é uma das causas. Existem situações onde você tem uma gestação com 42 semanas e a linha de base às vezes está abaixo de 110. Uso de beta-bloqueador pela mãe. Lembrando que aqui nós estaríamos falando de uso de beta-bloqueador em doses bastante elevadas. Porque usualmente o que o beta-bloqueador faz é reduzir a frequência das acelerações transitórias. Há ainda a possibilidade de uma hipotensão materna levando à bradicardia, assim como a hipertonia uterina e a taxistolia. Outras causas são a hipoxia grave, ou seja, uma situação pré-óbito, ou arritmias graves, como bloqueio atrioventricular fetal. Aqui nós podemos verificar uma situação onde eu gostaria de chamar a atenção para vocês que a frequência cardíaca fetal está na linha de base com valor de 60 batimentos. Este é um caso típico de um bloqueio atrioventricular fetal. Então, nós olhamos e vemos que a frequência fica sempre num valor de 60. E aqui eu gostaria de relembrar para vocês algo que foi dito no início da conversa sobre linha de base.
sem determinar a linha de base, não é possível analisar uma cardiotocografia. Se nós olharmos nesse traçado, alguns podem achar que a linha de base talvez estivesse aqui, outros podem achar que a linha de base estaria aqui, e na verdade o que temos nesse traçado é um traçado de arritmia fetal. Então nós temos uma arritmia e na arritmia fica impossível que nós possamos avaliar qual é a linha de base. E se eu não tenho a linha de base, eu não sei se ela é aqui e tudo isso é aceleração, ou se a linha de base é aqui e tudo isso é desaceleração. E qual laudo nós vamos dar quando nós não conseguimos determinar a linha de base? Vai ser uma cardiotocografia que nós vamos classificar como cardiotocografia inconclusiva. A partir da falta de definição da linha de base, passa a ser impossível analisar essa cardiotocografia. Aqui já uma cardiotocografia, que é aquela que nós, como obstetras, adoramos ver, né? Que é uma cardiotocografia com resultado ótimo, onde daqui a pouco a gente vai conversar sobre as acelerações transitórias, mas o mais importante aqui é lembrar que para avaliar a linha de base, nós precisamos excluir as acelerações transitórias. Então, nós temos que olhar para onde essa frequência volta na maior parte do tempo, e essa, então, é a determinação da linha de base nessa cardiotocografia. Aqui eu chamo a atenção para vocês que se nós olharmos esse período inicial, nós até podemos dizer que a linha de base aqui está em 150. Mas quando nós avaliamos este período aqui, passa a ser impossível a avaliação da linha de base, porque existe uma variabilidade muito grande da frequência, um fato que nós também iremos abordar daqui a pouco. Aqui uma outra cardiotocografia, e nesta cardiotocografia o que nos ajuda a avaliar a linha de base também são as contrações, né? E nós podemos observar que a linha de base é aqui, e tudo que está abaixo disso são desacelerações da frequência cardíaca fetal. Mais uma situação onde a linha de base está aqui, marcada em vermelho, excluindo-se as desacelerações. Determinada a linha de base, agora nós vamos conversar sobre um parâmetro muito importante da avaliação da cardiotocografia, que é a variabilidade. O que é a variabilidade? É quanto essa frequência cardíaca fetal oscila num período de 1 minuto. Então, a gente diz que a variabilidade é a oscilação da linha de base, aumento e diminuição dessa frequência em um período de 1 minuto. Quando nós estamos olhando para o display da cardiotocografia, nós muitas vezes olhamos ali 140, 144, 136, a cada segundo vai mudando o valor que está a frequência cardíaca fetal representada nesse display. E isso é por quê? Isso é por causa da variabilidade. O que nós esperamos da variabilidade? A variabilidade ela pode ser classificada como variabilidade ausente ou indetectável, aquela que a gente olha o traçado, ele está uma linha. Existe a variabilidade mínima, que é a variabilidade menor que 5 batimentos por minuto, a variabilidade moderada, de 6 a 25, que é o que nós vamos considerar como normal, a variabilidade acentuada, maior que 25, e existe também o padrão sinusoidal. O padrão sinusoidal ele era bastante visto em casos de aloimunização grave, mas com o passar do tempo houve uma redução do número de casos. Mas é muito importante que a gente esteja atento, porque da mesma forma que nós estamos vendo retorno de algumas doenças já controladas no nosso país, isso a gente pode dizer em relação, por exemplo, ao surto de sarampo deste ano, nós também estamos vendo um retorno dos casos de aloimunização. Isso por quê? Porque as pessoas não estão atentas a realizar a profilaxia com Rogan nas mulheres que são RH negativo por volta de 28 semanas de gestação. O que a gente tem visto é que este cuidado tem sido relegado. Então as pessoas até se lembram de avaliar a necessidade da imunoglobulina após o parto, mas utilizar essa imunoglobulina com 28 semanas tem sido muito pouco frequente, o que
nos leva a uma situação que nós não queremos ver, que é a possibilidade de voltar a ver padrões sinusoidais na cardiotocografia por casos de aluminização graves. Aqui, por que eu disse para vocês que a variabilidade é tão importante? A variabilidade nós vamos ver depois nas classificações da cardiotocografia e mesmo na cardiotocografia intraparto, ela é um dos fatores que mais nos diz sobre a condição fetal. Quanto menor a variabilidade, maior é a probabilidade que esse feto esteja passando por uma situação de hipoxia. Se nós olharmos nesse traçado aqui, é uma variabilidade praticamente indetectável. É uma variabilidade muito baixa. É quando a gente olha o traçado e fala, nossa, esse traçado de cardiotocografia, a linha de base está uma linha, não tem variabilidade nenhuma, demonstrando que essa reserva de oxigênio desse feto deve estar bastante diminuída. Volto aqui àquela cardiotocografia que eu brinquei com vocês, que é a cardiotocografia que a gente gosta de ver, né? Onde, como é que nós vamos calcular essa variabilidade? Nós vamos pegar aqui um período de 1 minuto, lembrando que entre essas duas linhas mais escuras temos um período de 1 minuto, achamos o ponto menor e o ponto maior da frequência cardíaca fetal, e é aqui que está determinado o que seria a variabilidade da frequência cardíaca fetal. Volto àquele traçado onde nós tivemos dificuldade de avaliar a linha de base, e se nós olharmos aqui, nós temos uma variação aqui que foi de, por exemplo, 120 até quase 155, mostrando uma variabilidade aumentada para esse caso. A variabilidade aumentada, da mesma forma que a variabilidade diminuída, também está relacionada ao sofrimento fetal. Nos casos de variabilidade aumentada, a hipótese é que está se perdendo a possibilidade de controle da frequência cardíaca fetal. Então, se você olha uma variabilidade aumentada, também tem que ser um sinal de alerta de que pode ser que você esteja frente a uma situação de hipoxia. Passando agora para as acelerações transitórias. A definição de aceleração transitória é um aumento transitório da frequência cardíaca fetal de pelo menos 15 batimentos por minuto por 15 segundos. As acelerações, elas ainda podem ser reclassificadas em aceleração prolongada, que são aquelas que duram de 2 a 10 minutos, e a mudança de linha de base, que é quando essa linha de base passa para um outro valor e ela permanece por mais de 10 minutos. Aqui nós temos claramente nesse traçado várias acelerações transitórias. A aceleração transitória, quando ela está presente, ela deixa claro para nós que a viabilidade, a vitalidade desse feto está adequada, e com isso nós ficamos tranquilos em relação à oferta de oxigênio que esse feto está sendo submetido. Vamos agora para as desacelerações. As desacelerações, eu acho que é o que mais nos preocupa na cardiotocografia, são quedas temporárias da frequência cardíaca fetal, que podem ser periódicas ou não periódicas. Nós chamamos de periódicas aquelas que são relacionadas às contrações uterinas. Então, quando a gente fala isso, que vem à nossa mente, a desaceleração do tipo 1 e a desaceleração do tipo 2. Elas ainda podem ser classificadas como recorrentes, que são aquelas que acontecem em 50% ou mais das contrações. Vou dizer para vocês que aqui na cardiotocografia anteparto, não é essa que mais nos importa, porque na cardiotocografia anteparto nós esperamos não ver muitas contrações. Mas às vezes há situações onde mesmo com as contrações de Braxton Hicks, nós apresentamos desacelerações mesmo no período anteparto. Então, como eu disse para vocês, as desacelerações periódicas são o DIP-1, a desaceleração precoce, o DIP-2 ou desaceleração tardia e o DIP umbilical ou desaceleração variável. As desacelerações não periódicas são o DIP-0 ou SPICA, que são aquelas quedas muito rápidas da frequência cardíaca fetal, né, que tem uma duração muito menor até do que os DIPs umbilicais e que não tem significado clínico. E temos também as desacelerações prolongadas.
Quais são as características dessas desacelerações? Geralmente se tem uma queda da frequência maior do que 15 batimentos em relação à linha de base, mas lembrando que há situações e que nós vamos ver onde a variabilidade é tão pequena que as quedas às vezes não chegam a 15 batimentos, elas duram de menos, sempre um intervalo de tempo, né, que vai ser maior ou igual a 2 minutos e menor do que 10, e são relacionadas à hipotensão materna e hipertonia uterina. Quais são essas desacelerações que nós estamos falando aqui? São as desacelerações prolongadas. Todos nós já vimos situações onde nós estamos avaliando uma gestante, a gestante fala que está sentindo uma hipotensão, ela começa a ficar mais agitada, nós passamos a ter uma queda da frequência cardíaca, isso dura um tempo que ultrapassa os 2 minutos, mas é sempre menor que 10. Por que o menor que 10 é importante? Porque se for maior que 10, é uma bradicardia. Se for menor que 2 minutos, nós vamos estar falando das desacelerações periódicas. E geralmente, quando se tem uma hipotensão, você coloca a paciente em decúbito lateral, resolve a situação da hipotensão e isso volta ao normal. Olha esse exemplo aqui. Nós temos uma paciente que vinha com uma cardiotocografia com uma variabilidade boa, uma linha de base em torno de 140, apresentou até uma aceleração transitória aqui, mas ela passa a ter uma hipotensão. Essa paciente apresentou uma hipotensão porque estava em decúbito dorsal horizontal. A partir do ponto que nós mudamos para decúbito lateral esquerdo, ela começa a recuperar dessa hipotensão e com isso existe uma recuperação dessa desaceleração prolongada. Onde é que nós medimos a duração da desaceleração prolongada? Neste ponto aqui, onde nós vemos claramente que essa desaceleração prolongada tem uma duração até aqui de 3 minutos e 30 segundos. Então, esse é um exemplo clássico de uma desaceleração prolongada. Um outro exemplo está aqui nessa cardiotocografia. De novo, eu volto a mostrar para vocês. Aqui já é uma cardiotocografia onde nós temos 2 contrações. É uma cardiotocografia com uma linha de base em torno de 130, com uma variabilidade boa. E aí, em algum momento, acontece um aumento do tônus uterino. Então, neste período aqui, nós temos uma hipertonia e, neste momento, existe uma queda da frequência cardíaca com essa duração aqui, onde nós avaliamos, então, a presença de uma desaceleração prolongada. Resolvida a situação da hipertonia, então, neste ponto aqui, paralelamente, nós podemos ver uma cardiotocografia já assumindo um resultado mais tranquilizador para nós. Então, retorna a linha de base, ainda nós não vemos as acelerações transitórias, mas com certeza, resolvido o problema, nós podemos até passar a ter as acelerações transitórias, que nos dão uma segurança muito maior. Agora, avaliada a desaceleração, então, primeiro as não periódicas, as espicas que eu falei para vocês, as desacelerações prolongadas. Agora nós vamos falar um pouco daquelas desacelerações que têm alguma relação com as contrações uterinas. A primeira que nós vamos falar é a desaceleração precoce ou DIP-1. Na desaceleração precoce, o que acontece? Nós temos uma contração uterina, essa contração uterina leva a uma compressão do polo cefálico. Isso estimula os quimiorreceptores intracerebrais, existe uma hipertensão fetal com uma bradicardia reflexa. O que mais chama atenção nas desacelerações precoces ou DIP-1 é a imagem em espelho com a contração uterina. Então, nós vamos sempre ver essa imagem em espelho, porque à medida que a contração uterina vai se tornando mais forte, mais importante, vai ocorrendo a compressão cefálica e já existe essa bradicardia reflexa. Aqui nós temos uma situação onde nós vemos as desacelerações precoces, os DIP-1, e eu queria chamar a atenção para vocês, aqui se vocês olharem, nós fizemos essa linha pontilhada. É bastante útil quando você está avaliando uma cardiotocografia, realmente traçar
para que você veja a concomitância do pico da contração com o nadir da desaceleração, que é o ponto mais baixo da desaceleração. É isso que nos dá a segurança de que realmente se trata de uma desaceleração do tipo DIP-1. O DIP-1 é bastante comum no trabalho de parto, principalmente se você tem a rotura das bolsas, porque fica mais fácil que você tenha a compressão do polo cefálico, mas também há algumas situações onde é possível observar o DIP-1, como por exemplo no oligoâmnio, onde a falta de água na bolsa das águas pode fazer com que você tenha a falta do líquido amniótico na bolsa das águas, faz com que essa compressão do polo cefálico seja mais importante. Agora nós vamos conversar sobre o DIP-2, as desacelerações tardias. Essas são as desacelerações que mais nos preocupam. É muito importante que a gente saiba diagnosticar o DIP-2, porque é ele que tem uma relação mais próxima da ocorrência da hipoxia e da ocorrência do sofrimento fetal. Então é muito importante que a gente diferencie o DIP-2. É uma queda gradual da frequência cardíaca fetal que vai começar em torno de 20 segundos ou mais após a contração uterina, e esse tempo de 20 segundos ou mais, ele é conhecido como decalagem. Então, o que acontece com o feto para que exista essa desaceleração tardia? Quando nós temos uma contração uterina, existe uma queda da pressão parcial de O2. Quando esta queda é mais importante do que o nível crítico de oxigênio, existe um estímulo central que vai estimular os quimiorreceptores e isso leva a uma bradicardia reflexa, para que aconteça a queda da PO2. E que isso atinja os níveis críticos, levando a um estímulo central e estímulo de quimiorreceptores, nós precisamos de algum tempo. Então, isso daqui é o que leva 20 segundos ou mais e é o que é chamado de decalagem. Diferente do que a gente viu nos DIPs do tipo 1. Então, o que a gente tem é que esta queda da frequência, ela é tardia. Geralmente ela acontece quando as contrações já estão ficando um pouco mais fracas. Queria chamar a atenção, e não foi à toa que nós escolhemos esse traçado para trazer os DIP-2, nós vamos ver outro traçado também, mas lembrem-se que eu falei para vocês que quando a variabilidade é muito pequena, nós podemos ter desacelerações menores e que às vezes passam desapercebido por quem está olhando a cardiotocografia. O que chama muita atenção nessa situação são as contrações uterinas, e se nós de novo traçarmos o pico da contração com a queda da desaceleração, nós vamos ver esse intervalo de tempo, essa falta de coincidência entre um e outro, que é característico do DIP tipo 2. Aqui uma situação onde nós temos só uma contração uterina e uma desaceleração, que é um DIP do tipo 2. De novo, eu volto a chamar a atenção de vocês. A linha de base aqui em torno de 150 de linha de base, mas o que chama a atenção nessa cardiotocografia? A variabilidade diminuída em todo o traçado. Agora, para a gente terminar em relação às desacelerações, nós vamos falar um pouco sobre o DIP umbilical. Então, quando se tem uma contração uterina ou um movimento fetal, isso leva à compressão do cordão, aumento da resistência vascular periférica fetal, uma hipertensão transitória, vai estimular os baroreceptores e isso dá uma bradicardia reflexa. O que mais caracteriza o DIP umbilical ou DIP variável é que ele pode acontecer tanto pela contração uterina quanto pela movimentação fetal. Esse DIP umbilical ele é classificado em leve quando ele dura menos que 60 segundos e quando a frequência mínima é maior do que 60 batimentos, e ele é grave quando ele tem uma duração maior que 60 segundos e a frequência mínima menor ou igual a 60 batimentos por minuto.
Alguns sinais são considerados de mau prognóstico, é quando se tem uma ascensão à linha de base com uma taquicardia compensatória, quando existe alguma recuperação, ao contrário da taquicardia, na bradicardia, se o retorno à linha de base é lento, mostrando para nós que nós já podemos estar apresentando um DIP umbilical associado a um DIP do tipo 2, uma duração maior que 60, uma queda com amplitude maior do que 70 segundos e a morfologia em W. Trago aqui para vocês alguns exemplos, né? Essas desacelerações, elas têm uma característica diferente do DIP 2, nós podemos olhar aqui uma aceleração ombro, que pode preceder ou não a desaceleração, aqui uma morfologia em W e aqui um retorno lento para a frequência cardíaca fetal. Todos esses sinais são sinais que nós já falamos em relação ao DIP umbilical. Aqui mais uma situação, né, que nós temos um DIP umbilical, esse daqui nós temos uma queda da frequência maior que 60 segundos, uma amplitude maior, mas nós temos aqui bem típico do DIP umbilical, que é a rapidez da queda e do retorno à linha de base e as acelerações precedendo o DIP umbilical. E o que nós esperamos na cardiotocografia? Uma linha de base de 110 a 160, uma variabilidade de 10 a 25, presença de acelerações transitórias e as desacelerações ausentes. Isso é o que caracteriza um feto ativo. Há algumas situações onde as acelerações transitórias estão ausentes, mas as desacelerações também estão ausentes. É quando nós classificamos o feto como hipoativo. E o feto inativo é aquele que tem uma linha de base que pode estar normal ou pode estar alterada, mas tem uma variabilidade diminuída, isso é bastante importante, com acelerações transitórias ausentes e com a presença de desaceleração. O que mais caracteriza um feto inativo são as desacelerações presentes. E a cardiotocografia de estímulo sônico, que é o último item que nós vamos abordar. Quando nós não sabemos se esse feto está numa situação especialmente de hipoatividade, por uma questão de que ele pode estar no ciclo sono-vigília, no momento de sono, nós utilizamos a buzina ou estímulo vibroacústico por pelo menos 3 segundos para ver qual é a resposta fetal. Essa resposta depende da reserva de oxigênio, geralmente é uma resposta motora e cardíaca, então nós vamos ver a movimentação fetal, ou a gestante vai referir, poxa, agora ele mexeu, e acompanhado disso temos a resposta cardíaca. Classificamos o feto como reativo, quando existe um aumento de pelo menos 20 batimentos, com duração de 3 minutos, não reativo, quando não existe uma resposta cardíaca, é como se o feto não tivesse ouvido a nossa buzina, e hiporreativo, quando ele aumenta um pouco ou ele dura um tempo menor do que o que nós esperamos. Aqui nós temos uma cardiotocografia, aqui neste ponto aqui é o estímulo, então é uma linha de base que vem aqui sem acelerações transitórias, um feto hipoativo, e ao se fazer o estímulo sonoro, ele aumenta 20 batimentos e dura mais que 3 minutos, um feto reativo. Aqui uma situação de um feto hiporreativo, então ele vem na cardiotocografia, se faz o estímulo, ele aumenta os 20 batimentos, mas esse aumento dos 20 batimentos não se sustenta, ele se sustenta por um período de 1 minuto e depois ele retorna à linha de base, caracterizando um feto hiporreativo. Em resumo, o que eu posso dizer para vocês da cardiotocografia anteparto, ela é extremamente útil na avaliação da vitalidade fetal, mas para que a gente possa utilizar a cardiotocografia, é essencial determinar a linha de base. A variabilidade é um parâmetro muito importante na avaliação do risco de acidemia. As acelerações transitórias indicam bem-estar fetal. O DIP2 se associa à acidemia fetal em até 50% dos casos. O DIP1 pode indicar uma diminuição do líquido amniótico, mas em trabalho de parto ele é bastante comum e não deve ser motivo de preocupação.
O DIP umbilical relaciona-se com a compressão do cordão umbilical e a cardiotocografia estimulada auxilia bastante na diferenciação entre a acidemia e o sono fetal. O último ponto que eu queria dizer para vocês é que a cardiotocografia continua tendo o seu lugar na avaliação de vitalidade fetal, especialmente para fetos com mais de 34 semanas, e durante o trabalho de parto nós vamos ver numa outra aula a importância da cardiotocografia intraparto. Então, muitas vezes a gente acaba se animando com métodos mais novos, mas é muito importante que a gente reconheça o local de cada um dos métodos na avaliação da vitalidade fetal. É isso que eu tinha para dizer hoje para vocês da cardiotocografia anteparto e espero poder ver vocês em outras aulas da avaliação de vitalidade fetal. Obrigada.